Graças a Deus, meus irmãos, queridos alunos, professores da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos dar continuidade às nossas lições na nossa apostila sobre doutrinas batistas e vamos começar a quarta lição sobre Deus e os seus atributos. O texto base se encontra em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17, que diz: Portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, é um pouco triste, depois de ler um texto tão rico como esse, falando a respeito do nosso Deus, perceber que muitas vezes quando a gente pergunta às pessoas a respeito de quem é Deus, a gente escuta tantas respostas genéricas e simplórias que às vezes nem contemplam aquilo que Deus ele de fato, como ele de fato se revela nas Escrituras. Às vezes a gente escuta, Deus é o meu amigão, Deus é o meu parceiro, Deus é aquele que me escuta, Deus é tudo. Esse Deus é tudo talvez seja até o mais famoso deles. Não que muitas dessas definições sejam erradas. Deus ele é de fato nosso amigo, Deus ele de fato nos escuta, ele é de fato um companheiro, ele está conosco em todo o tempo. Mas eu sei que a gente pode utilizar a própria palavra de Deus para dizer quem Deus é. Também quem Deus ele é para nós, como ele se revela nas Escrituras, as suas características. E não buscar ter uma visão mais madura sobre Deus, enxergando ele menor do que ele realmente é, ao se fazer conhecido, é não render graças a Deus da maneira que ele, de fato, merece e deseja. Conhecer a Deus também nos ajuda a compreender melhor sobre quem somos, afinal, nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Nós não somos iguais a Deus. Deus ele é o Criador e nós somos a criatura, de fato, mas ele compartilhou conosco aspectos do seu ser. Na teologia, a gente chama as características de Deus de atributos. E, como dito anteriormente, nós refletimos a imagem e fomos feitos à semelhança do nosso Deus. Então, portanto, existem características que Deus ele compartilhou conosco. Essas características que Deus ele compartilhou conosco, elas são chamadas de atributos comunicáveis. É de fato aquilo que Deus ele também nos concede, é aquilo que pode ser observado também na figura humana, coisas que apontam para o nosso Deus. Já os atributos que ele não compartilha conosco são aqueles que são denominados atributos incomunicáveis. E nós vamos estudar agora sobre esses atributos, começando sobre os atributos incomunicáveis. Como dito, esses atributos incomunicáveis são aqueles que Deus ele não compartilha com ninguém. Nenhum de nós pode dizer que tem algum desses atributos, porque é a forma com que Deus ele se mostra soberano, ele se mostra separado, majestoso, absoluto e diferente de nós que somos criaturas. A gente tem o primeiro atributo, que é a aceidade, que diz que Deus ele não depende de nada nem de ninguém para existir. Deus ele é eterno, meus irmãos, ele não foi criado por nada, por nenhuma outra força. Deus ele não teve um ponto inicial de existência. Nosso Deus é eterno e infinito. Ele não precisa de nós, que somos criaturas. Ele não depende de exatamente nada. E a palavra de Deus vai falar isso em Atos 17, no verso 28. A gente vê na palavra de Deus também que Deus ele é um Deus onipotente. Ele tem todo o poder, ele é um Deus soberano, ele pode fazer aquilo que ele deseja. Deus, ele também é um Deus que é onisciente. Deus, ele conhece todas as coisas, no passado, no presente, no futuro. Nada foge do conhecimento de Deus, nada surpreende a Deus. O pecado não surpreendeu a Deus. Todas as coisas já são conhecidas por ele. A onipresença. Deus, ele não se limita a um local. Deus ele não está sentado agora somente no seu trono, mas não está aqui na nossa igreja. Deus ele está em todos os locais da criação, como nós vimos na aula anterior. Esse aspecto da imanência de Deus também. Então ele está presente, ele não está contido em um espaço. E a gente vê também que Deus ele é um Deus imutável. Deus ele não muda. Isso é até algo difícil da gente perceber também. Deus ele não aprende. Deus ele não é aprimorado. No passar do tempo, Deus ele não aprende uma habilidade nova. Deus ele não aprende uma informação nova. E isso é algo completamente diferente daquilo que nós somos, meus irmãos. Nós aprendemos, de fato,
nós mudamos, nós podemos nos apresentar como pessoas boas em determinado momento, que vivem de uma determinada forma, e depois a gente pode mudar completamente a nossa forma de agir e de ser, mas Deus ele não muda. Deus ele não é melhorado. Deus ele já é o ápice de todos os seus conhecimentos, de todos os seus atributos. Então, a gente percebe aqui que nenhum de nós pode dizer que tem esses atributos. Eu não sou soberano, eu não sou imutável, nós não podemos estar presentes em todos os locais ao mesmo tempo, e eu não fui, nós não somos eternos, nós tivemos um ponto de existência. Nós nascemos, nós vamos morrer, mas glória a Deus que viveremos eternamente também com o nosso Pai, viveremos eternamente com Ele, porque Ele nos dará vida, mas nós somos diferentes. Nossos atributos, as nossas qualidades, as nossas características são diferentes das de Deus. Uma coisa que eu queria trazer para vocês também, algo que muitas vezes representa uma certa confusão que existe a respeito não sobre nós. A gente consegue ver claramente que a gente não tem esses atributos. Mas muitas vezes as pessoas atribuem a Satanás alguns desses atributos. Como se Satanás ele fosse onipotente. De que forma? Em que no confronto final, no Armagedon, vai existir uma grande batalha entre Deus e Satanás. E uma hora Deus ele vai estar perdendo, e outra hora Deus ele está ganhando. Até no final Deus ele de fato ganhar. Mas Satanás vai ser completamente esmagado, meus irmãos. Ele não tem chance nenhuma e nunca teve. Satanás, ele, em algum momento, ele foi criado. Ele não é eterno. Ele é finito. Ele não é onisciente. Por mais que a gente entenda, né, que Satanás ele tem as suas atuações de forma que ele realmente pode conhecer alguns pensamentos nossos e utilizar isso, inclusive, para nos tentar. Mas, certamente, meus irmãos, ele não tem esse atributo de Deus. Ele tem alguma manifestação de poder, realmente, até onde Deus ele permite, mas Satanás ele não tem isso. Como ele também não é onipresente. E como ele também é mutável. Satanás ele não tem nenhum desses atributos que pertencem única e exclusivamente a Deus. É importante a gente frisar isso. Agora nós partimos para os atributos comunicáveis. São aqueles atributos que sim, esses a gente pode perceber realmente no ser humano, podemos perceber nas nossas vidas, no dia a dia, aquilo que Deus ele quis compartilhar conosco. Nós podemos ver que na Bíblia, Deus ele se revela como Deus amoroso, e nós também podemos ser criaturas amorosas, que fomos criados, inclusive, para amar uns aos outros e amar ao nosso Deus. A gente vê que Deus ele se revela nas Escrituras como um Deus justo, e nós também devemos ser justos, agir de forma justa com as pessoas. A gente vê que Deus ele é um Deus santo. Então, Deus ele é completamente separado, Deus ele não se relaciona com pecado, nem com mal. E Deus ele coloca também o aspecto da santidade em nós. Deus ele é fiel. Deus ele é completamente fiel. E ele ordena que a gente também seja fiel a ele e fiel à sua palavra, meus irmãos. Por mais que muitas vezes a gente não consiga ver isso de uma forma clara, porque o pecado ele afetou a nossa imagem, por mais que esteja de uma forma borrada essa semelhança que a gente tem com o nosso Criador, nós conseguimos observar que Deus ele comunica esses atributos, essas qualidades conosco. Meus irmãos, a gente tem aqui o desafio de sala. E eu já vou começar fazendo a minha parte aqui. Porque a gente vê que essa lista ela não é extensa, ela não é exaustiva. A gente vê que Deus ele revela outros atributos dele na Escritura. E no momento de sala, vamos buscar trazer outros atributos, outras características de Deus. E eu já vou começar trazendo o meu aqui, que é dizendo que Deus ele é um Deus criativo. É um dos atributos que eu gosto de falar a respeito de Deus e que ele compartilha também conosco. Deus ele é um Deus tão criativo que criou uma natureza com uma diversidade gigantesca de espécies de cachorros, cavalos, gatos, aves e pedras diferentes, enfim, coisas diferentes. E Deus ele comunica esse atributo nos dando também criatividade, nos dotando dessa característica que a gente pode ver quando a gente cria uma bela música, quando a gente cria uma bela história, quando a gente
desenvolve alguma coisa, algum equipamento, enfim. A gente vê que Deus ele comunica conosco esse atributo. Então, infelizmente, meus irmãos, para a gente finalizar a aula aqui, a gente vê que muitos cristãos eles não conhecem os atributos de Deus, eles não se interessam em se aprofundar naquilo que a palavra de Deus ela fala a respeito do próprio Deus, não busca conhecê-lo. E quando a gente conhece mais a Deus sobre os seus atributos, a gente pode se comunicar melhor com Ele, a gente pode render graças a Ele da forma devida. Então, que a gente não caia nesse erro. Por fim, eu gostaria de trazer as aplicações que a nossa lição traz. E a primeira delas é que nós devemos conhecer o Deus que nós adoramos. É essencial, meus irmãos, a gente fazer isso. Imagina o constrangimento da gente ser questionado a respeito de quem é o nosso Deus e a gente não conseguir definir para as outras pessoas quem Ele é. Diante do próprio Deus, inclusive, a gente não conseguir falar com Ele, se dirigir a Ele da forma com que Ele deseja e Ele estabeleceu, é algo triste, mas que a gente prossiga no conhecimento de Deus. A segunda aplicação é que os atributos incomunicáveis nos levam a admirar a majestade única de Deus. A gente percebe que na criação não existe nada nem ninguém parecido com Ele. A gente entende que Satanás ele é muito maior, muito menor do que ele realmente parece muitas vezes para nós. Então, todas essas coisas nos ajudam a colocar Deus realmente no local que Ele merece, nos nossos corações. A gente tem uma visão mais ampla e mais soberana desse Deus. A terceira aplicação é que os atributos comunicáveis nos mostram o padrão que devemos buscar. Meus irmãos, se Deus ele compartilhou essas coisas conosco e a gente vê ali em Efésios que Ele nos separou para boas obras, Ele nos separou para termos um caráter santo. Antes mesmo da criação do mundo, a gente deve buscar viver dessa forma. Ser amorosos, justos, santos, fiéis, criativos, para a honra e glória do nosso Deus. Amém.